Pessoal, retomando então mais uma parte da nossa aula. Ainda não é a hora que a gente vai fazer os rótulos, mexer com os rótulos não, tá? A gente vai só fazer agora a continuação aqui dessa parte teórica. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho aí o que que é energia, o que que é o calor, o que que é o trabalho, como que o ambiente e o sistema se relacionam, um podendo fazer trabalho sobre o outro, um podendo trocar energia com o outro. A gente viu sistema fechado, sistema isolado, sistema aberto. Agora a gente vai começar a falar dos princípios e das leis da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é também conhecida como lei da conservação de energia. O que isso quer dizer? Que a quantidade de energia que tem no universo, entendendo o universo como um sistema isolado, a energia total que tem dentro do universo não muda. Então, considerando todas as galáxias, a nossa galáxia, considerando as outras galáxias, considerando o universo como um todo, nessa amplitude que ele tem, toda a energia que tem no universo, ela não aumenta nem diminui. Ela apenas vai se transformando entre ah, os componentes desse sistema. Tá? Então, a quantidade de energia que existe no universo é sempre a mesma. Essa quantidade de energia não muda. Ela é apenas transformada. É aquele ditado: energia não se cria nem se perde, apenas se transforma. Essa é a primeira lei da termodinâmica ou lei da conservação de energia. Então, a primeira lei da termodinâmica a gente pode traduzir para: na natureza, energia não se perde nem se cria. Ela apenas se transforma. Então, isso já é a primeira lei. Isso já acontece. A segunda lei da termodinâmica já vai postular um pouco sobre como ocorre essa transformação da energia. Na segunda lei da termodinâmica, ela diz que processos espontâneos naturais vão de um estado de ordem não aleatório para uma condição de aleatoriedade ou desordem, também conhecida como entropia. Criar e manter a ordem em um sistema aberto como o corpo requer a entrada de energia, ou seja, para manter o meu corpo com essa estrutura organizada, eu preciso da entrada de energia. A desordem do ambiente ocorre quando um sistema aberto perde energia para o seu meio externo sem recuperá-la. Quando isso ocorre, dizemos que a entropia do sistema aberto aumentou. O que quer dizer isso? Segundo a lei da termodinâmica, é, que em processos espontâneos levam a desordem, que nós chamamos de entropia. Exemplo, exemplo. Eu, André, me alimentei. Quebrei, por exemplo, as moléculas de glicose em e quebrando a molécula de glicose e eu quebrei em 6 moléculas de CO2. Cada carbono da glicose é liberado na sua quebra como CO2.
Para onde pode ir esse meu CO2? Pode ir para os meus pulmões e eu posso eliminá-lo para a atmosfera. Esse é um processo que me liberou energia. É um processo espontâneo. Todo processo espontâneo é aquele que libera energia. Então, os processos espontâneos, eles tendem a desorganizar o que está organizado. As moléculas de CO2 estavam no ar. Aí, uma plantinha fez fotossíntese e juntou cada molécula de CO2 em moléculas de glicose. Ou seja, a plantinha pegou as moléculas de CO2 que estavam espalhadas na atmosfera, ou seja, estavam desorganizadas, estavam dispostas de forma aleatória no ambiente e organizou em moléculas de glicose. Isso aqui é uma reação espontânea? Pegar as moléculas de CO2 e juntar e formar glicose é uma reação espontânea? O que que vocês acham? É uma reação que libera energia? Não, ela requer energia. De onde vem essa energia para a planta organizar as moléculas de dióxido de carbono? Vem do sol, na fotossíntese. Então, as plantas gastaram energia para organizar isso. E nós, quando consumimos, né, a planta, nós pegamos essa glicose que ela produziu e quebramos em CO2. 6 moléculas de CO2. De novo, nós desorganizamos aquilo que a planta organizou. Isso libera energia, tá? Essa quebra libera energia para a gente e desorganiza de novo as moléculas de dióxido de carbono. Ou seja, nesse caso aqui, ó, as plantas diminuíram a entropia, diminuíram o grau de desordem. E nós, quando quebramos a glicose e eliminamos o CO2, nós aumentamos a entropia. Nós aumentamos a desordem. Então, o que que é mais fácil? A gente organizar moléculas, por exemplo, as moléculas serem organizadas no universo, ou as moléculas serem desorganizadas. O que que é mais fácil? Organizar ou desorganizar as moléculas no universo? Desorganizar. Eu também acho que é desorganizar. Desorganizar é mais fácil, tá? Então, essa segunda lei da termodinâmica diz que processos espontâneos ou naturais vão aumentar esse grau de desordem, tá? É isso que diz a segunda lei da termodinâmica, que a entropia sempre tende a aumentar. E para a gente reduzir essa entropia, como as plantas fazem? Aí tem que ter energia para organizar essas moléculas. Por exemplo, ah, quem passou perfume hoje já reparou que espirrou um pouquinho do perfume e aquelas moléculas com aroma se espalharam pelo ambiente, ficou no braço, ficou na pele, não é? Aquelas moléculas aromáticas, quando você passou o perfume, elas foram desorganizadas ou elas foram organizadas?
Desorganizadas, porque ela vai uma para cada canto. Exatamente, elas foram desorganizadas. Foi um processo espontâneo, entendeu a desordem. Você já imaginou pegar todas aquelas moléculas de novo e voltar para dentro do frasco de perfume? Já pensou nessa possibilidade? Seria Não. bom, né? Acabar o perfume. Seria bom, mas é muito mais Eu ia difícil de fazer, não é? Por enquanto, isso é impossível de fazer. Iria requerer muita energia para você organizar aquelas moléculas de novo e voltar para o frasco de perfume. Tá? Então, aquecer a água, fazer ela virar vapor, né, é um processo favorável, porque você está queimando combustível ali, as partículas do gás estão sendo queimadas. Já pensou você pegar as partículas do gás que foram queimadas e juntar de novo na botija? Outro processo inviável, né? Então, esses processos de desorganização das moléculas que liberam energia são sempre favoráveis e são eles que mais acontecem. Então, tudo tende a aumentar a entropia. Tudo que é espontâneo, tudo que é favorável, tende a aumentar a entropia, que é esse grau de desordem. Tá bom? Ao passo que, se é para diminuir o grau de desordem, ao invés de liberar, vai precisar, vai requerer muita energia. Então, nós temos aí três conceitos que a gente precisa saber dessa segunda lei da termodinâmica, que é a entropia, que a gente já acabou de falar, a energia livre de Gibbs e a entalpia. Eu coloquei na aula começando pela entropia, mas eu acho que eu vou dar uma invertida, vou começar a falar da entalpia. Entalpia é a quantidade de energia total de um sistema, considerando tanto a energia cinética quanto a energia potencial. Ela é expressada pela letra H. Então, H significa entalpia. E entalpia é o quê? Energia total de um sistema. Então, se eu tenho lá a botija de gás, a energia que está contida no gás dentro da botija é a entalpia. Beleza? Aí eu acendo o fogo, esquento a nossa água. A energia que está de fato aquecendo a água, eu vou chamar de energia livre de Gibbs. É a energia que está sendo utilizada na realização de um trabalho. Então, aquela parte da energia que de fato está aquecendo a água, eu vou chamar de energia livre de Gibbs. Nós representamos a energia livre de Gibbs, DG. Gibbs é o cara aí que desvendou isso daí, tá? Então, G, energia livre de Gibbs, é a energia do sistema que realiza o trabalho. Aí lembra que quando a gente esquenta a água, a gente esquenta também o que está em torno dela, naquela vasilha, né? A gente perde essa energia. Essa energia que é perdida é a entropia. É o grau de desordem do sistema depois de um trabalho ou troca de calor. É a energia que não realiza trabalho. É a energia, entropia, então, é a entropia, a gente representa pela letra S, é a energia do sistema
e não realiza o trabalho. Ou seja, entropia, eu posso dizer que é a energia desperdiçada no trabalho. Você consegue juntar aquela energia que estava em volta da panela e botar na panela para esquentar a água? Não. É uma energia que está sendo desperdiçada para o ambiente. Está trocando ali, né? Está fazendo calor, trocando energia. Está ocorrendo calor ali com o ambiente. Está trocando energia. Tá? Então, tem esses três componentes. Todos eles, quando um trabalho está sendo realizado, a gente tem variações. O que é a variação? Variação é a diferença dessas energias do final do processo e o início do processo. Então, por exemplo, as variações, eu coloco o símbolo delta na frente, ó, delta. Então, variação de entropia é igual a entropia final menos a entropia inicial. As medidas de energia, gente, são quilojoules, joules, calorias, tá? Então, vamos supor o seguinte, que antes de eu realizar um trabalho, a minha entropia no sistema, antes de eu realizar um trabalho, a minha entropia no sistema é de 5 joules por mol. E depois que eu realizo um trabalho, essa entropia aumentou. Ela ficou em 15 joules por mol. Aí eu faço a conta. A variação de ΔS seria, então, 15 menos 5. Uma variação positiva. Seria, então, 10 joules por mol. Uma variação positiva significa que a entropia final foi maior do que a entropia inicial. Ou seja, o que aconteceu, o trabalho que aconteceu, foi favorável. Porque a gente não viu ali em cima que tudo que é favorável tende a aumentar a entropia, libera energia. Então, se a entropia aumentou, teve um valor positivo no final de um processo, ela é um processo favorável. Ela aumentou a entropia. Ela liberou energia ao invés de consumir energia. Ao passo que, se eu tiver num sistema uma entropia inicial de 10 joules por mol e uma entropia final de 1 joules por mol, é menos aqui, tá, gente? Se eu tiver 1 joules por mol, o que vai acontecer? 1 menos 10 é igual a menos 9 joules por mol. Logo, eu tenho uma entropia negativa. Eu tenho uma entropia menor no final do que no início do processo, no início do trabalho. Então, houve o quê? Uma ordenação, não uma desorganização. A entropia diminuiu. Então, valores negativos aparecem em reações que requerem energia. Ora, a planta lá para organizar as moléculas de CO2, aqui tinha uma entropia inicial. O CO2 estava todo bagunçado. A planta organizou as moléculas de CO2, então teve uma entropia final. A entropia final foi menor, diminuiu a bagunça, do que na entropia inicial, quando a bagunça das moléculas de CO2 estava grande. Isso requereu energia vinda do Sol. Então, quando eu diminuo a entropia,
na realização de um trabalho, eu quero dizer que há o consumo de energia e uma ordenação, diminuiu o grau de desordem. Então, valores positivos significa que aumentou a desordem. Significa que liberou energia. Se o resultado for negativo, significa que diminuiu a entropia. Logo, consumiu energia. Eu vou mudar aqui a entropia, vou colocar desordem, para ficar igual ao outro lado ali. Entenderam, gente, essa entropia? O que é a variação de entropia? Sempre que tiver o delta, é variação, tá? Vai considerar o depois menos o inicial. É variação. Entenderam isso? Então, quando a variação for negativa, diminui o grau de desordem e consome energia. Consome energia. Se for um valor positivo, significa que aumentou a desordem e liberou energia. E a energia livre de Gibbs? A energia livre de Gibbs é, como eu disse para vocês, né? É a energia que de fato está realizando o trabalho. A variação da energia livre de Gibbs, ó, também vai ser energia livre de Gibbs final menos a energia livre de Gibbs inicial. Então, vamos considerar que eu tenho ali uma energia que está sendo utilizada para realizar o trabalho de 10 kJ. E no final do processo, restou aí energia para realizar o trabalho de 5 kJ. Então, eu tive uma variação de energia livre negativa, menos 10 kJ por mol. Então, eu realizei o trabalho, liberei aquela energia para que ele fosse ocorrido, para que ele ocorresse, e aí eu diminuí minha energia livre no final do processo. Era 10 no início, no final do processo eram 5. Então, eu só tenho 5 kJ para realizar o trabalho novamente. O que aconteceu aqui, então? Ocorreu uma redução, né, uma diminuição da energia livre de Gibbs. Significa que o trabalho ocorreu, que o trabalho liberou energia. Então, o trabalho liberou energia. É o oposto da entropia. Na entropia, ele consumia energia se era negativo. No ΔG, quando ele é negativo, ele libera energia. Aí eu tenho lá a energia livre de Gibbs, em que tem o final, né, e menos a inicial. Só que nesse caso agora, eu tinha 10 kJ no início, e aí eu coloquei mais energia capaz de realizar o trabalho, ficando com 15 kJ no final. E aí a variação de ΔG vai ser 15 menos 10, vai ser um valor positivo de 5 kJ. Ou seja, eu coloquei energia no sistema. Valor positivo significa, então, que é um processo que o trabalho ganhou, né? Teve que ganhar energia.
o trabalho teve um ganho de energia. Ou seja, esse daqui, ó, o ΔG, quando ele for negativo, significa que liberou energia. Como nós vimos lá em cima, quando libera energia, é um processo favorável, é um processo espontâneo. Liberou energia, então é favorável ou espontâneo. E se o ΔG for positivo? Se o ΔG for positivo, há o consumo de energia. Então, o processo é desfavorável ou não espontâneo. Ele precisa de energia para acontecer. É o contrário da entropia. E o ΔH? O ΔH também tem o final e o inicial. Quando eu coloco energia num sistema, abasteço a botija de gás, encho a botija de gás, eu estou aumentando a energia total daquele sistema. Tanto a entropia, tanto que vai ser gasto na entropia, né, que vai ser desperdiçado, quanto a que vai realizar o trabalho. E aí eu tenho uma entalpia final maior do que a inicial. Vai me dar um valor positivo. Então, valor positivo, ganho de energia. Valor negativo, perda de energia. E como essas três coisas se relacionam? Como a entalpia, ó, a entalpia é a energia total de um sistema. Então, a variação de entalpia é igual à variação da energia livre de Gibbs, que realiza trabalho, mais a variação da entropia, que é a energia desperdiçada. Reparem que tem um T aqui na fórmula. Esse T é a temperatura em graus Kelvin, porque a temperatura influencia no grau de desordem. Ela não aumenta a energia cinética? Não aumenta a dispersão das moléculas? Conforme a gente aumenta a temperatura, não aumenta o movimento das moléculas, a dispersão delas? Então, a temperatura também vai influenciar na entropia. Mas a gente não vai fazer cálculos com isso aí, não, tá? Então, ó, o ΔH é o somatório da energia livre e da energia desperdiçada. Energia que realiza o trabalho, ΔG, é a energia desperdiçada. Nos nossos processos biológicos, o importante para a gente é saber a energia que realiza o trabalho. Então, eu posso reorganizar a fórmula e dizer que a energia que realiza o trabalho é igual a... Eu passo o ΔG para lá, né? Fica sinal negativo. Eu passo o ΔH para cá, fica com sinal negativo, mais T ΔS. Multiplico por menos 1 e vai ficar ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. E aí eu tenho aquela forma, nessa forma. Se a variação de entropia for maior do que tinha da variação de entalpia, por um valor negativo, significa que libera energia.
exatamente como nós vimos lá na variação de ΔG, ó, que valor negativo libera energia, é um processo espontâneo. E positivo requer energia. Não é um processo espontâneo, não é um processo fácil de acontecer. Então, essas reações, gente, espontâneas e não espontâneas, que liberam e que requerem energia, elas acontecem a todo tempo nas nossas células. Toda hora isso está acontecendo. Eu tenho reações que liberam energia e eu tenho reações que consomem energia. Por exemplo, essa reação aqui, ó. Essa reação, o que está mostrando aí? A glicose se liga a um fosfato inorgânico. O fosfato inorgânico se liga no sexto carbono da glicose. Não quer dizer que a glicose tem 6 fosfatos, tá? Ela só ganhou um. O fosfato está ligado no seu sexto carbono. E aí tem a liberação de uma molécula de água. Isso é uma reação que acontece nas nossas células toda hora. Olha o valor do ΔG dela, ó. O ΔG dela é um valor positivo. Isso quer dizer que para ela acontecer, ela libera energia ou ela requer energia? ΔG. Desculpa, fala de novo, está muito baixinho. Ela requer energia. Ela requer energia, ela precisa de energia para acontecer. Quando eu tenho uma reação que precisa de energia para acontecer, eu chamo essa reação de endergônica. Endergônica é quando ela consome energia. Então, eu posso dizer que ela não é um processo favorável. Olha o que ela está fazendo. Ela pega um átomo de fosfato, que estava separado da molécula de glicose, e junta essas duas moléculas em glicose 6-fosfato. Ela está organizando essas moléculas e, para essa organização, ela requer energia. Isso acontece toda hora nas nossas células, tá? Aí tem uma outra reação aqui, ó, da hidrólise do ATP, a quebra do ATP usando uma molécula de água. Então, o ATP reage com uma molécula de água, ele é quebrado, fica só com 2 fosfatos ligados a ele. Então, ele era adenosina trifosfato, ele agora vira adenosina difosfato, mais um fosfato solto, um fosfato inorgânico. Ele quebrou a molécula de ATP ali. Olha a variação de energia livre. Menos 30,5 kJ por mol. Essa reação aqui, ela libera ou consome energia? Aí ela libera. Aí ela libera energia. Ela é então dita como uma reação exergônica, libera energia. Beleza? Então, repare, eu tenho duas reações ali, uma que requer energia e a outra que libera energia. É isso que acontece toda hora nas nossas células. Se eu tenho uma reação que requer energia para acontecer, ela usa a energia que foi liberada da outra. Isso chama-se acoplamento de reações. São reações que ocorrem juntas para que uma forneça energia para a outra acontecer. Vamos ver isso aqui, ó. Então, eu tenho uma reação glicose mais fosfato inorgânico, gerando glicose 6-fosfato mais água.
Isso tem um valor de ΔG de mais 13,8. E aí eu tenho uma outra reação. ATP mais água gerando ADP mais fosfato inorgânico, liberando, sinal negativo, 30,5 kJ por mol. E aí eu faço um somatório dessa reação. Primeira coisa que eu tenho que reparar é o seguinte: o que é reagente, o que é consumido numa reação e produzido na outra, eu corto, porque isso se anula. Eu gasto um fosfato inorgânico, mas a outra reação me dá um fosfato inorgânico, então na prática eu não tive nem consumo, nem produção. Ficou ali balanceado. O que eu precisei foi reposto. Então eu não tive variação ali na quantidade de fosfatos inorgânicos, porque se uma reação precisou, a outra liberou o fosfato. Então eu posso. A mesma coisa para a água, ó. Essa água aqui foi liberada na primeira reação, mas ela foi logo consumida na segunda. Não vai mudar a quantidade de água que tem dentro da célula, porque se ela foi consumida e logo ela foi devolvida, ou melhor, se ela foi produzida aumentando, mas logo ela foi consumida pela outra reação, elas também se anulam. Então, sempre que eu tiver um reagente de um lado da reação sendo produto na outra reação, estiver do outro lado da seta, eu corto essas substâncias, tá? Esses elementos. Então, por exemplo, eu cortei o fosfato inorgânico porque tinha um de um lado da seta e outro do outro lado da seta. Eu corto a água porque tem uma de um lado da seta e outra do outro lado da seta. O que que me sobra? Aí eu vou somar. Me sobra glicose desse lado da seta aqui, ó, do lado esquerdo, me sobra glicose mais quem? ATP. E do outro lado da seta, o que que me sobra? Me Glicose. sobra, pode falar, Menos 6. glicose 6-fosfato. Isso aqui é uma ligação, tá? Não é menos, não. Isso aqui é uma ligação. Mostra que tem um fosfato ligado na glicose, não é um sinal de menos, não. Mais o ADP. Isso, glicose 6-fosfato mais o ADP. Eu fiz o somatório das reações. Isso aqui é reação acoplada. Eu juntei a reação que precisava de energia com a reação que liberou energia. E aí, o que que eu faço agora? Eu somo também os valores de ΔG. Qual vai ser o valor de ΔG? Mais 13,8 menos 30,5. 13,8. Opa, peraí. Errado. 13,8 menos 30,5. Menos 16,7. 0,7. Menos 16,7 quilojoules por mol. Esse valor negativo aqui significa o quê? Que essa reação, essas duas reações juntas, elas vão liberar energia ou elas vão consumir energia? Liberar energia. Liberar energia. Então, olha que interessante. Num acoplamento de reação, nós tornamos possíveis essa reação desfavorável acontecer. E ela pegou parte da energia da outra reação, ficando um processo extremamente favorável, com um valor muito negativo de ΔG. Esse valor aqui eu considero um valor alto, tá? De energia livre. Negativo, ou seja, é muito favorável essa reação que antes não ocorreria, porque precisaria de energia, essa reação de cima, da glicose, ela ficou muito favorável com a quebra do ATP. Então, sempre que vocês verem reação de ATP acontecendo, é isso que o ATP está fazendo. Ele está passando energia da sua quebra para que uma reação que antes não ocorreria possa ocorrer de forma
favorável, de forma espontânea. Entenderam? E se as reações estivessem no sentido contrário? Por exemplo, glicose mais fosfato inorgânico, glicose, 6-fosfato mais água, ATP mais água, ADP, ADP mais fosfato inorgânico, se elas estivessem sendo realizadas no sentido contrário. Como que vocês acham que ficaria? A glicose 6-fosfato sendo quebrada com a água, se transformando em glicose e fosfato inorgânico separado. E o ADP juntando com fosfato inorgânico, formando ATP e água. Como que vocês acham que ficariam os valores de ΔG dessas reações? É só a gente inverter o sinal. Então, se de glicose mais fosfato para glicose 6-fosfato tinha um ΔG positivo de 13,8, a gente põe o sinal negativo. Inverter o sentido da reação, a gente inverte o sinal do ΔG. Se a quebra do ATP tinha um sinal negativo de 30,5, invertendo a reação para, ao invés de sintetizar, formar moléculas de ATP, a gente inverte o sinal. E aí eu somo de novo as reações. Tudo que tem de lados opostos eu risco. Vai ficar a mesma coisa. E agora não estou conseguindo. Vai ficar a mesma coisa. Glicose mais ATP, tendo resultado da quebra da glicose 6-fosfato e do uso do ADP, mais o uso do ADP. Tá difícil aqui que tá falhando a caneta. Tá no finalzinho da folha. ADP. Então vai ser a mesma estrutura, só vai mudar o sentido da seta. E aí eu somo os valores. Menos 3,3 mais 30,5. Quanto que tinha dado? 16,8? Quanto que é? 16,7. 16,7. Tinha dado menos 16,7. Agora vai dar mais 16,7. Significa que fazer a reação no sentido contrário, ao invés de liberar energia, vai precisar exatamente da mesma quantidade de energia. Tá? Então, se eu tenho uma reação acontecendo num sentido, se eu inverto o sentido, eu só mudo o sinal do ΔG. Que era uma reação favorável, se torna uma reação desfavorável. Se era uma reação desfavorável, se torna uma reação favorável, porque só inverto o sinal dos valores do ΔG. Beleza? Vocês vão estudar essas reações aqui, ó, em bioquímica. Aqui eu estou explicando esse processo, tá? Tinha até a resposta aqui, né? Fazendo o somatório ali das reações. Tendo que cortar aqui, ó. E você tem.
Aqui está mostrando só essa troca de energia das plantas, fotossíntese, respiração. Não sei nem por que eu botei essa imagem aqui, não sei qual a lógica que eu estava fazendo com ela aqui, não. Não lembro. Ah, fotossíntese e respiração. Fotossíntese é um processo que requer energia, a respiração é um processo que libera a energia acumulada nessa fotossíntese. Então, a gente usa a energia do Sol indiretamente, porque é essa energia do Sol que ficou nas moléculas que a gente ingere, e aí na respiração celular, né, no ciclo de Krebs, cadê transportadora de elétrons, que vocês ainda vão estudar em bioquímica, a gente obtém a energia dessas moléculas produzidas pelas plantas. Bem, agora a gente está quase finalizando a aula, essa parte teórica. A gente só precisa fechar o metabolismo. O metabolismo, ele é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Ele pode ser dividido em duas partes: catabolismo e anabolismo. O catabolismo são etapas do metabolismo que geram energia. Eles quebram as moléculas, liberam energia, ou seja, aumenta a entropia. Então, catabolismo é tudo isso que eu falei, envolve tudo isso. Catabolismo, quebra, aumento de entropia, variação de ΔG negativa, ou seja, é uma reação exergônica, porque libera energia, e favorável. Ao passo que o anabolismo é o contrário. O anabolismo é a síntese de moléculas. Logo, formar moléculas diminui a entropia, que organiza as moléculas. Para isso, ela vai precisar de energia, então tem um ΔG positivo. Por isso, elas são endergônicas. As reações de anabolismo são endergônicas, requer energia, e, portanto, são desfavoráveis. Tudo que requer energia para acontecer é desfavorável. Mas eu só consigo quebrar uma molécula se em algum momento ela tiver sido sintetizada. Eu não consigo catabolizar uma molécula sem que antes ela tenha passado por um processo anabólico. Se eu como a glicose que a planta produziu, é porque a planta fez o anabolismo da glicose. Ela formou a glicose. Nós vamos catabolizar a glicose. Entenderam? Catabolismo e anabolismo são divisões aí do metabolismo. O metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que tem no sistema, no nosso organismo, né? E catabolismo são as reações que quebram, e anabolismo as reações que sintetizam, que formam moléculas. Tá ok? Vou continuar aqui. Não é viável, imagina, em qual momento nós vamos catabolizar lipídios, gorduras, estocadas lá no nosso tecido adiposo? Em qual momento vocês acham que a gente vai quebrar as gorduras estocadas no nosso tecido adiposo? Em que situações? Como é que a gente faz para quebrar as gorduras que estão estocadas no nosso tecido adiposo?
Na prática de exercícios físicos? Prática de exercícios físicos, jejum, né? Educação alimentar. Reeducação alimentar, eu ingerindo menos lipídios, né? Menos quantidade de energia. Então, tudo isso vai induzir a quebra de lipídios. E o que vai induzir o anabolismo dos lipídios? O que vai fazer eu armazenar esses lipídios no tecido adiposo? No caso, é a ingestão Sedentarismo. a ingestão Desculpa. de Tá. A ingestão de mais, no caso, gorduras em si, né? Alimentos que tenham mais carboidratos, mais açúcares. Beleza. A Você ingestão de muita energia sem que eu precise usar toda aquela energia. Né? Se é um atleta que come o que eu como, ele vai gastar aquela energia basicamente toda. Eu sou sedentário. Então, parte daquela energia eu estou usando para o meu metabolismo, para o meu corpo realizar suas próprias funções, para eu me deslocar, andar, vir para cá e para lá, mas boa parte daquela energia vai sobrar. E aí, o que eu faço? Eu estoco aquela energia na forma de lipídios. Reparem, então, que são situações opostas. No catabolismo de lipídios, eu gasto energia. Eu preciso gastar a energia dos lipídios. No anabolismo dos lipídios, eu estoco a energia formando moléculas de lipídios. Ocorre em momentos diferentes. Isso é muito importante, por isso é muito importante que uma via não aconteça ao mesmo tempo que a outra. Por quê? Qual a lógica de eu quebrar um lipídio e, no mesmo momento, eu formar um lipídio? Eu vou liberar energia formando lipídio e, ao mesmo tempo, eu vou gastar energia para formar um lipídio. Eu vou ter ali desgastes de maquinaria da minha célula, eu vou ter enzimas trabalhando sem necessidade, porque não vai resultar em nada. Né? Eu vou ter reações acontecendo sem que ter diferença. Né? Então, isso precisa ser muito bem regulado. E como que essas regulações acontecem? Para que esses dois processos opostos, por exemplo, não aconteçam ao mesmo tempo. Pode ser pelo controle das concentrações das enzimas, ou seja, num determinado momento, eu aumento a produção das enzimas do catabolismo e diminuo do anabolismo. Em outro momento, eu inverto. Eu aumento as enzimas envolvidas no anabolismo e diminuo a concentração das enzimas do catabolismo. Isso está muito relacionado aos hormônios, principalmente os hormônios esteroides, aqueles hormônios lipídicos que a gente viu no início da aula, porque eles entram direto na célula, atuam no núcleo celular e controlam a expressão gênica, e vai dizer se vai sintetizar mais enzimas ou se vai parar a produção de algumas enzimas. Então, tem esse controle enzimático ali também das concentrações das enzimas. Tá? Não que os hormônios proteicos não façam isso, fazem também, mas normalmente é mais os hormônios lipídicos. Tá? Então, eu posso controlar ali quais enzimas vão ter mais, do anabolismo ou do catabolismo, dependendo do estágio metabólico em que eu esteja. Se eu estiver de repouso, se eu estiver fazendo atividade física, se eu ou até uma situação mais diferente, por exemplo, se eu estiver no meu período de adolescência ou na minha fase adulta, essas concentrações de enzimas também vão variar. Se a mulher estiver no período fértil, se a mulher estiver no período menstrual, se a mulher estiver na menopausa ou não. Então, isso tudo vai sendo regulado aí por concentrações, por hormônios que vão controlando a produção de umas enzimas e a redução da produção de outras enzimas. Outro tipo de regulação também que acontece
são por produzirem moduladores, que alteram as taxas de reação enzimática. É uma outra forma de controlar as enzimas. Tem muitas enzimas e o controle é feito pela ligação de um fosfato. Se um fosfato estiver ligado à enzima, ela pode estar ativada ou inibida, dependendo do tipo de enzima, tá? Por exemplo, a insulina e o glucagon são hormônios opostos. A insulina é liberada quando ele está bem alimentado. Eu acabei de me alimentar, a insulina é liberada. Quando eu fico em jejum, o glucagon é liberado. Então, a insulina ela é um hormônio anabólico. Quando eu me alimento, ela permite que a glicose entre nas células e a gente vai reservando aquela glicose. Pode transformar a glicose em gordura ou pode transformar a glicose em glicogênio. Ela vai armazenar, vai induzir o armazenamento da glicose. Já o glucagon, ele vai induzir os processos de quebra. Ele é um hormônio catabólico. Ele vai quebrar aquelas reservas que a insulina fez. Então, quando eu estou bem alimentado, eu reservo moléculas energéticas para que, quando eu estiver em jejum, o glucagon induza a quebra dessas moléculas estocadas para ir me repondo as energias. O que que eles fazem? O glucagon, ele induz a fosforilação de várias enzimas. Então, ele vai ativar algumas enzimas e inibir outras. E o que que a insulina faz? A insulina remove o fosfato que o glucagon colocou nas enzimas. Então, eles têm respostas opostas no metabolismo simplesmente porque um induz a ligação com o fosfato nas enzimas e o outro retira o fosfato das enzimas. Simplesmente assim eles conseguem trabalhar de forma oposta. Se a enzima que o glucagon colocou o fosfato fica ativada, quando a insulina entra, quando a insulina é liberada, ela remove esse fosfato e a enzima fica inibida. Tudo que o glucagon ativou, a insulina desativa. E vice-versa. Tá? Simplesmente por conta desses moduladores. No caso aí, esse fosfato é um modulador. Pelo uso de enzimas diferentes para catalisar reações reversíveis. O que quer dizer reações reversíveis? Eu tenho A mais B resultando em C mais D. Elas são reações reversíveis. O que eu quero dizer com isso? Eu posso juntar A com B, que vai me dar C e D. E eu posso juntar C com D, que vai me dar A com B. Gente, vocês estão conseguindo me enxergar aí? Estão enxergando as minhas mãos? Está dando para ver minhas mãos aí? Sim. Show. Prestem muita atenção aqui agora, que eu vou falar de uma coisa muito importante, que é equilíbrio de reação. Quem tiver aí, não estiver vendo a aula, estiver só ouvindo, foca aqui rapidinho, que a gente vai falar de equilíbrio de reação. Vou fazer uma pergunta. O que que é uma reação estar em equilíbrio? Eu tenho de um lado reagentes e de um outro lado eu tenho produtos de uma reação. O que que é estar em equilíbrio? Uma reação estar em equilíbrio. Os valores estarem iguais? Reagentes e produtos estarem em quantidades iguais? Seria isso? Foi isso? Sim, é isso. Tá, beleza. Não é isso. Todo mundo responde isso. Vamos desmistificar isso agora, hein? Prestem bem atenção, ó. Eu tenho uma reação aqui acontecendo. De um lado, eu tenho os reagentes, de um outro lado, eu tenho os produtos.
A mais B, C mais D, tá? A mais B vai formando C mais D. O que vai acontecendo com os níveis de A e B? Eles vão diminuindo, porque eles estão sendo transformados em C mais D, tá? Isso vai acontecendo. Até que IC mais D também pode ser transformado em B mais A. Só que como eu tenho mais A e B do que C e D, a reação tende a ir de A mais B para C mais D. Conforme eu vou diminuindo essa diferença, C mais D começa também a produzir A mais B, começa a fazer a reação contrária. Tá? Os dois podem se equilibrar, podem se balancear, mas A mais B continua ainda sendo mais transformada em C mais D. Até o ponto em que C mais D se transforma em A mais B, na mesma proporção que A mais B se transforma em C mais D. Mesmo estando com quantidades, concentrações diferentes, tá? A chance de A mais B virar C mais D é igual de C mais D virar A mais B. Nesse ponto aqui é que eu tenho o equilíbrio da reação. Ora, se eu tenho A mais B se transformando em C mais D e C mais D ao mesmo tempo se transformando em A mais B, se uma tem o ΔG 15, a outra tem o ΔG menos 15, né? Porque o oposto só muda o sinal. Eu tenho as duas acontecendo ao mesmo tempo, eu posso dizer que eu tenho isso aqui acontecendo. Ou seja, o ΔG vai ser igual a zero. Então, quando as reações estão em equilíbrio, ou seja, quando o reagente se transforma em produto e produto se transforma em reagente na mesma proporção, eu tenho um ΔG zero. O que quer dizer um ΔG zero? Se eu tenho A mais B resultando em C mais D, C mais D resultando em A mais B, é como se eu não tivesse reação. Mesmo que as reações estejam ocorrendo, eu não vou ter mais aumento de C mais D nem de A mais B. As duas vão continuar no mesmo nível. Na prática, é como se a reação não tivesse acontecendo, não valendo nada. Daí um ΔG zero. Sabe quando o nosso corpo entra, quando as reações do nosso corpo entram em equilíbrio? Alguém sabe quando é que as reações do nosso corpo entram em equilíbrio? Tem apenas um momento na nossa vida em que as reações do nosso metabolismo entram em equilíbrio, quando produtos e reagentes não se amam mais. Vocês sabem que momento? Oi? Seria quando a gente está dormindo, professor? Não. Quando a gente está dormindo, nosso morre? cérebro... Quando a gente morre. Quando a gente morre. A gente só fica em equilíbrio químico quando a gente morre. Enquanto a gente está vivo, a gente está toda hora usando a energia do ambiente, devolvendo energia para o ambiente, reações químicas estão acontecendo toda hora, seja num sentido ou no outro. Quando a gente entra em equilíbrio, a gente não troca mais nada com o ambiente. A gente morre. Então, é melhor a gente ser uma pessoa desequilibrada do que uma pessoa equilibrada, do ponto de vista Verdade. químico. Tá? Então deixa a gente desequilibrado mesmo. Deixa a professor. gente desequilibrado mesmo. Tá? Então, então, a gente só vai ter esse equilíbrio químico quando a gente morrer. Em nenhum momento da nossa vida a gente vai ter esse equilíbrio químico acontecendo. Vai ter sempre a reação tendendo mais para um lado do que para o outro. Vai ser sempre do reagente tendendo mais para o produto. Às vezes isso pode se inverter. Mas aí a gente vai usar normalmente
A gente tem reações na fisiologia, a gente vai estudar a anidrase carbônica, quando a gente estudar o sistema respiratório, que é simplesmente a diferença de concentração de CO2 que vai fazer ela acontecer num sentido ou no outro, a reação. Mas, via de regra, são enzimas diferentes para fazer reações reversíveis acontecerem. Então, a maioria das vezes eu tenho A se transformando em B, catalisada por uma enzima. Se eu precisar de A partir de B, vai ser uma outra enzima que vai catalisar. Por exemplo, pode ser uma enzima ativada pelo glucagon, essa enzima X, e a enzima Y pode ser uma enzima ativada pela insulina, por exemplo. Então, vão ser momentos diferentes em que essas reações vão ocorrer em sentidos diferentes, por enzimas diferentes, tá? Não é tão fácil a gente fazer reações reversíveis no nosso corpo pelas mesmas... ou melhor, se o ΔG for perto de zero, as reações são fáceis de serem reversíveis, porque aí eu tenho perto do ponto de equilíbrio. Então, se eu tenho um ΔG, por exemplo, de menos 0,5, ela não está em equilíbrio, porque o ΔG não é zero. Ela libera energia, mas não libera tanta energia assim. Para ela ocorrer no sentido contrário, só preciso de um pouquinho de energia também. Preciso de 0,5. Então, esses ΔG que estão perto de zero, as reações reversíveis podem acontecer pela mesma enzima. Agora, se o ΔG estiver distante de zero, como, por exemplo, aquela reação lá que tinha menos 16,7, ela não vai ocorrer no sentido contrário pela mesma enzima. Vai precisar de uma outra enzima para fazer a reação acontecer. De fato, é isso que acontece na célula. Tá? Compartimentalização de enzimas dentro de organelas intracelulares. Esse aí eu vou dar um outro exemplo de compartimentalização, que é o seguinte: a célula tem várias organelas, certo? Então, é como se eu dividisse a célula em vários compartimentos diferentes. Por exemplo, célula, mitocôndria. Vou voltar no exemplo dos lipídios. Os lipídios são sintetizados no citoplasma. Então, as enzimas que trabalham na síntese de lipídios nas nossas células estão no citoplasma. As enzimas que quebram os lipídios estão na mitocôndria. Então, reparem, além de serem enzimas diferentes, elas estão em locais diferentes. Isso é muito importante porque a quebra de lipídios vai usar intermediários que são usados na síntese, na síntese de lipídio. Então, a quebra e a síntese de lipídios vão ter as mesmas moléculas. Só que as moléculas da síntese não se misturam com as moléculas as moléculas da síntese que estão no citoplasma não se misturam com as moléculas da degradação do lipídio que estão nas mitocôndrias. Nem as enzimas se misturam, as enzimas da síntese ficam no citoplasma, da degradação fica na mitocôndria. Então, a degradação vai acontecer só na mitocôndria. E a síntese vai ocorrer no citoplasma. Então, eles não trocam essas informações, essas moléculas, e aí os dois não ocorrem ao mesmo tempo. É mais uma forma de evitar que os dois processos ocorram ao mesmo tempo, desperdiçando aí energia da célula, né? Já que não vai render em nada praticamente. É como se eu colocasse R$ 1 na minha conta e imediatamente gastasse R$ 1 fazendo Pix para alguém. Adiantou eu ter depositado? Não. Né? Então, é esse tipo de compartimentalização também que acontece. E pela manutenção de uma proporção ideal entre ATP e ADP. Por exemplo, se eu tenho uma proporção de ATP maior que ADP, eu tenho uma relação alta de ATP em relação ao ADP.
significa que eu tenho muita molécula energética. Eu tenho muito ATP. Então, eu não preciso criar mais ATP. Eu posso parar as vias que geram energia. Posso dar uma diminuída na velocidade dessas vias. Tá? Então, eu vou diminuir a quebra de moléculas, porque eu já tenho bastante energia. Ao passo que, se eu tiver muito ADP em relação ao ATP, significa que muito ATP foi quebrado em ADP mais fosfato inorgânico. Ou seja, eu liberei muita energia, não tenho mais tanta energia disponível assim. O que vai acontecer? Vai ativar as vias de degradação. Se eu tenho muito ATP, eu ativo as vias anabólicas. Se eu tenho pouco ATP e muito ADP, se eu tenho muito ADP ou pouco ATP, significa que eu vou ativar as vias catabólicas para gerar mais energia. Então, essa proporção de ATP e ADP também regulam muitos processos. Tá? Tem enzimas que, se tiver muito ATP, elas param. Quais enzimas são essas? Elas ficam inativas. Quais enzimas são essas? As enzimas envolvidas no processo de degradação, de geração de energia. Ao passo que, se tiver pouco ATP, essas enzimas são ativadas. Por quê? Elas têm que ativar o processo de geração de mais energia. Tá? Então, essa proporção de ATP e ADP também regulam muitos processos. Acho que vocês vão ter bastante oportunidade de ver isso em bioquímica. Quando vocês estudarem as reações da glicólise, do ciclo de Krebs, vocês vão lembrar dessa aula. Quando o José Carlos botar lá os slides para vocês verem as reações, vocês vão ver lá os valores de ΔG. E vocês vão lembrar, ΔG positivo são reações desfavoráveis. ΔG negativo são reações favoráveis. Vocês vão lembrar disso tudo lá na hora que vocês estiverem tendo bioquímica. Muito bacana as disciplinas estarem se comunicando dessa forma no mesmo semestre. Acho muito legal. Aqui eu tenho a explicação de cada um desses que eu falei com vocês. Estão pedindo para você repetir a parte do ADP, só que colocaram na mensagem, como você não está visualizando. Ah, tá. Então tá. Vou colocar aqui. Vou fazer de outra forma. Peraí. Vou fazer de outra forma. Vamos pegar essa reação aqui, ó. Glicose mais ATP, aquela mesma que a gente viu aquela hora, sendo catalisada pela enzima hexoquinase. Essa enzima, ela participa da quebra da glicose. Então, reparem o seguinte, ela está fazendo a quebra da glicose aqui, uma etapa inicial da quebra da glicose. Se eu tenho muito... o que a quebra da glicose vai me dar? Energia. A glicose sendo quebrada gera ATP, que é moeda energética. Então, se eu tenho muito ATP, já tenho muito ATP. O que tende a acontecer com a glicose? Ela vai diminuir a quebra dela. Esse ATP alto, níveis altos de ATP, vai inibir a hexoquinase, a enzima. Por qual razão? Ele vai se ligar à hexoquinase, e se ligando à hexoquinase, ela para de fazer essa reação. Isso é importante por quê? Porque se eu já tenho muito ATP, para que eu vou produzir mais? Aí eu passo a estocar a glicose. Paro de quebrar para a glicose ser estocada. Bem, mas depois de passado um tempo, a minha quantidade de ATP diminuiu. A minha quantidade de ATP diminuiu. Fiquei com pouco ATP. Então, antes eu tinha a enzima
ligada com ATP. Como eu diminuí a quantidade de ATP, tinha muito ATP, né? Tinha muito ATP, então o ATP se ligou à enzima. Como agora eu tenho pouco ATP, esse ATP vai ser desprendido da proteína, da enzima. E agora a enzima vai ficar ativada. Então, com pouco ATP, a enzima fica ativada. E aí ela começa a quebrar mais glicose para gerar mais ATP. Então, quando eu já tenho muita energia, muito ATP, ele tende a parar as reações de quebra. Quando eu tenho pouco ATP, ele tende a ativar, essa baixa de ATP tende a ativar as vias de quebra para gerar mais ATP. Tá? Então, essa proporção aí de ATP e ADP é isso, quando tem muito ou pouco ATP. Deu para entender melhor agora? Ou não? Sim. Show. Entendeu? Aí eu vou falar agora de inibição por retroalimentação, conhecida como feedback negativo. Nós vamos ter uma aula de sistema endócrino e a gente vai falar muito disso também, tá? O que é o feedback negativo? O feedback negativo ou inibição por retroalimentação é o seguinte: eu tenho a enzima, eu tenho os produtos, né, os reagentes A, B, C e Z. A para B é a enzima 1 que faz a reação acontecer. B para C é a enzima 2 que faz a reação acontecer. C para Z é a enzima 3 que faz acontecer. Então, A vai ser transformado em Z. No nosso organismo, isso aqui acontece muito, gente, presta atenção. Se eu já tenho muito Z, esse Z vai voltar em algum ponto do processo e vai inibir a reação. Por exemplo, Z vai inibir a enzima 1. Então, a reação vai parar de acontecer. Se eu já tenho muito Z, eu paro a reação. Tipo que eu acabei de explicar na ATP. Eu posso colocar que esse Z seja, por exemplo, o ATP. Aí o ATP vai voltar lá no início do processo e bloquear a primeira enzima. Pode ser a primeira, pode ser a segunda, tá? Em algum ponto, ele vai parar a reação. Por quê? Se eu já tenho muito, eu paro. Se não tivesse isso, se não tivesse esse controle por retroalimentação, eu iria produzindo ATP, 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 só quebrando molécula, e em momento nenhum eu ia armazenar a molécula. Isso é muito importante para controlar o nosso metabolismo. Toda hora a gente vai ver retroalimentação. Existe também a retroalimentação positiva, ou a ativação por retroalimentação. Seria o oposto disso. Quanto mais Z eu tivesse, ele iria ativar mais as enzimas, para gerar ainda mais Z. É raro isso acontecer nos sistemas biológicos, mas tem alguns exemplos, a gente vai ver na próxima aula, quando a gente falar do sistema hormonal. Tá? Quando a gente tem um produto que gera mais ainda a produção dele mesmo. Isso é uma retroalimentação positiva. Retroalimentação negativa é quando o produto inibe sua própria formação. E a positiva é quando ele induz a sua própria produção. Isso eu não vou cobrar muito de vocês nessa aula, não, porque esse assunto é bem trabalhado na próxima aula. Aí tem os exemplos que eu já falei para vocês. Beleza. Aí agora chegou o momento da gente dar aquela pausa, vocês pegarem aí rótulos de 5 alimentos, vocês vão construir essa tabelinha aí numa folha,
um papelzinho de vocês, tá? E vão pegar 5 alimentos cada um, 5 rótulos cada um. Vou deixar aqui projetando a tela. Enquanto isso, vou dar um intervalinho para vocês pegarem os rótulos. Aliás, gente, não vai dar tempo de eu fazer essa prática toda com vocês, não. Peraí. Estão aí ainda? Quem saiu para pegar o rótulo? Não, eu Volta aí que não vai dar tempo de fazer a prática, não. Eu vou reduzir a prática. Vou diminuir a prática com vocês. Eu vou diminuir a prática aqui, peraí. O que eu vou fazer, então? Vou pesquisar aqui na internet rótulos de alimentos para a gente fazer uma continha básica aqui, tá? Eu tenho, então, um dos objetivos dessa aula era a gente identificar quais tipos de moléculas, quais tipos de biomoléculas ou moléculas geram energia para as nossas células a partir dos rótulos de alimentos e o quanto cada uma gera de energia. Então, nós temos 5 grupos aí que a gente pode dividir os nutrientes, né? A gente pode dividir os nutrientes em carboidratos, que são os açúcares, as gorduras, que são os lipídios, as proteínas, as vitaminas, todas essas são biomoléculas, são moléculas orgânicas, né? Aí nós temos os sais minerais, ferro, cobre, zinco, molibdênio, sódio, potássio, e as fibras, que são carboidratos, mas nós não conseguimos catabolizar. Nós não conseguimos quebrar as fibras, nós não temos a enzima celulase que quebra a celulose das fibras, mas são carboidratos. E aí, excluindo as fibras, já que a gente não consegue aproveitar esse nutriente, eu quero saber se sais minerais, vitaminas, proteínas, gorduras e carboidratos liberam energia ou não. E o quanto cada um libera se liberar energia. Isso só com rótulos de alimentos. Então, já vou dar o pulo do gato para vocês aqui. Isso aqui, gente, é legal vocês fazerem, por exemplo, quando vocês estiverem em atividade de extensão, estiverem em sala de aula, ou com alunos, ou você está fazendo uma atividade de extensão mesmo na rua e quer mostrar para as pessoas o quanto que tem de caloria em cada nutriente, né, para que elas conheçam as funções dos nutrientes. Isso é bem legal de fazer. Por exemplo, tais minerais liberam energia para as nossas células? Vocês acham que sim ou não? Vocês já devem ter estudado isso, né? Tais Eu acho que não. minerais. Acho que não. Alguém acha que sim? Eu acho que sim. Então vamos ver aí como é que a gente vai saber se libera ou não energia com os rótulos. Que tipo de alimento vocês acham que eu tenho que pesquisar o rótulo para saber se sais minerais liberam ou não energia? Isotônicos? Eu ia falar isso agora. Por que os isotônicos? Eu acho que vocês estão indo no Porque, caminho. porque eles têm a proposta de repor, né, os minerais, os sais que a gente perde. Eles só têm sais? Não. Eles têm o que também? Ah, professor, tem que pesquisar, porque eu não Então lembro. vamos ver aqui. Gatorade. Rótulo.
Vamos pesquisar aqui o rótulo do Gatorade. Ah, será que esse aqui aparece completo? Parece. Gatorade, ó, informação nutricional. Tem carboidratos. Não consigo escrever. Mas vocês estão vendo aí que tem carboidratos, gorduras, não tem gordura, não tem proteína. Ele tem, não tem fibras, tem sódio e potássio. Então, tem, de fato, tem os minerais, né? Sódio e potássio, ele é um repositor eletrolítico, justamente por ter sódio e potássio. A gente vai aprender isso, gente, em fisiologia, a importância de ter essas concentrações de sódio e potássio sempre balanceadas. Mas também tem carboidratos. Tem valor energético? Libera caloria? Libera. 119 quilocalorias para cada 500 ml. Mas ele não tem só sódio e potássio, ele tem carboidratos também. Então, eu não tenho como saber se essa quantidade energética foi liberada pelos carboidratos ou se foi liberado pelo sódio e potássio. Entendeu? Aí, que tipo de alimento eu posso usar para verificar se sódio e potássio liberam ou não energia? Ou se os minerais como um todo, né, liberam energia ou não? Tem que ser um alimento que só tenha minerais. Não é isso? Aí eu vou ver. Se ele só tiver minerais e liberar caloria, eu sei que pelo menos um daqueles minerais libera caloria. Não é isso? É isso. Que alimento vocês conhecem que só tem minerais? Que não tem carboidrato, não tem açúcar, não tem proteína, não tem lipídio, não tem As vitamina. Fruta, né? Verduras. fibras. Alguém falou aí? Fibra? Não. Fruta, Fibra é verdura, carboidrato. Não. Água. 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 Olha a composição de um rótulo de água aí, ó. Bicarbonato, cálcio, cloreto, fluoreto, magnésio, potássio, sódio, vanádio, vários elementos químicos aí, vários minerais, e não tem valor energético. Então, pelo rótulo da água, a gente sabe que sódio e potássio não liberam energia. Naquele rótulo lá do Gatorade, a gente sabe que sódio e potássio não fornece energia, porque na água não produz energia, a água não tem caloria, né? Então, ó, voltamos lá para o rótulo do Gatorade, olha que legal. Se eu volto lá para o rótulo do Gatorade e vejo que ele só tem carboidratos e minerais, e que esses minerais não liberam energia, de onde pode estar vindo essa energia que ele libera? O carboidrato. Só pode ser dos carboidratos. Ele não tem gordura, não tem proteína, não tem vitamina. Sódio e potássio não liberam energia. Então, 119 quilocalorias estão vindo aí do, dos carboidratos. Então, vamos anotar aí. Vou pegar aqui uma folhinha. Então, carboidratos no Gatorade, né? Carboidratos no Gatorade são
29 gramas são 29 gramas em 500 ml de Gatorade, fornecendo 116 quilocalorias, não é isso? São 29 gramas de carboidratos em 500 ml em uma garrafinha, fornecendo 119 quilocalorias. Deixa eu arrumar lá. 119, né? 116. 119 quilocalorias. Então, eu sei que carboidratos libera caloria. Quantos de caloria cada grama de carboidrato libera? Então, eu tenho que 29 gramas de carboidrato liberam 119 quilocalorias. 119 quilocalorias dividido por 29 gramas, eu tenho 119 dividido por 29, eu tenho aproximadamente aí 4,1 quilocalorias por grama de carboidrato. Só com rótulo, hein? Só com 2 rótulos a gente já matou que o carboidrato libera energia e que libera 4,1 quilocalorias por grama. E aí? E vitaminas liberam energia? Sim. Sim. Que tipo de rótulo eu posso usar as vitaminas para saber? Que tipo de rótulo eu posso usar para saber se vitaminas liberam ou não energia? Os suplementos alimentares? Hum, boa, menina. Vamos lá. Vamos pegar um rótulo de complexo vitamínico? Ah, pegar de um A a Z aqui, esse famosão, né? A a Z. Tem que escrever rótulo, senão não vai me dar nada. Centro. Sem fazer propaganda, hein? Centro. Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras vegetais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e sódio. Mas ele contém, olha a quantidade de vitaminas: vitamina A, D, C, E, do complexo B, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B12, biotina, ácido pantotênico, vitamina K, né? E aí vem os íons depois: cálcio, ferro, magnésio, zinco. Mas ele tem valor não significativo ele tem valor insignificativo de energia, carboidratos, proteínas, gorduras totais. Por que ele tem esses valores pequenos? Porque se for cápsula, comprimido nem tanto, mas se for cápsula, aquele componente da cápsula pode ser feito aí com proteínas, com carboidratos, aí pode dar uma diferençazinha, mas mesmo assim é pouco, tá? Vitaminas lipossolúveis podem estar diluídas em óleos. Então, se for vitamina para criança, principalmente, complexo vitamina para criança, eles podem colocar um pouquinho de açúcar, né, aromatizante, e aí já passa a ter um valor energético. Porém, olha a quantidade de vitaminas que tem, né, e não tem valor energético significativo. Isso significa o quê? Que elas não liberam energia. Tem uma outra coisa aqui também, que é do cotidiano também de muita gente, que é aquela bebida H2O.
aquela bebida lá H2O. Cadê o rótulo? Aqui, ó. Não tem energia, valor energético zero, não tem carboidratos, não tem outros açúcares, tem sódio e tem vitaminas do complexo B, B3, B5 e B6. Ou seja, vitaminas aqui, ó, estou mostrando também que essas vitaminas não liberam energia, valor energético zero. Tá? Então, com o rótulo lá do complexo vitamínico e H2O, nós vimos que vitaminas não liberam energia. Professor, mas vitamina não engorda? Vitamina engorda, gente? Não. Não. Se não libera energia, vitamina não engorda. O que acontece muitas vezes? É que, às vezes, eu tenho uma deficiência vitamínica e eu me alimento, eu como lá meu prato de comida do meu cotidiano, meu almoço, faço as minhas refeições ali diárias, mas eu tenho uma hipovitaminose. Aí eu tenho uma deficiência vitamínica. As vitaminas são essenciais para ajudar as enzimas a realizarem suas funções. Então, se me falta vitamina, as enzimas do meu metabolismo não conseguem trabalhar direito. Aí, se eu passo a suplementar aquela vitamina, corrige aquele problema da hipovitaminose, eu aproveito melhor, eu passo a aproveitar melhor os nutrientes que eu ingiro na minha alimentação. E aí eu posso ganhar mais peso simplesmente porque agora o meu metabolismo está funcionando bem. Não está me faltando vitaminas para ele funcionar adequadamente. Aí eu posso ganhar um pouquinho de peso. Mas não é a vitamina em si que vai fazer eu engordar. É a melhora no metabolismo que eu tiver. Agora, se eu não tenho deficiência vitamínica e eu faço suplemento vitamínico, elas não vão me engordar. Não vai dar essa diferença, porque o metabolismo já estava ok, vai continuar ok. Elas não potencializam a capacidade do metabolismo. Elas só mantêm funcionando adequadamente. Elas não vão fazer funcionar melhor, porque elas não vão fazer ter mais enzimas, elas não vão fazer. Algumas até vão, porque, por exemplo, a vitamina D funciona como um hormônio também. Mas, enfim, de uma forma geral, as vitaminas não vão ultrapassar o limite do metabolismo. Tá? Então, elas vão deixar o metabolismo funcionando adequadamente. Tá? Então, ela só vai fazer eu ganhar um pezinho mais, ficar com o corpo mais saudável, se eu estiver com uma deficiência vitamínica. Fora isso, se eu não tiver com deficiência vitamínica, ela não vai fazer diferença no metabolismo. Deu para entender? Professor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou no meu celular. Então, quer dizer que as vitaminas só servem como complemento daquelas vitaminas que, às vezes, o nosso corpo tem deficiência de produzir? Tenta baixar o áudio aí do computador. Tá dando ruído, eu não consegui te ouvir. Tá. Ok. As vitaminas, elas só servem de complemento para quando o nosso corpo tem uma baixa produção. Ou quando a gente tem uma baixa ingestão na alimentação, aí a gente pode fazer o suplemento. Mas se a gente tem uma alimentação balanceada, se a gente tem uma dieta saudável, rica em verduras, legumes, carnes, que são fontes dessas vitaminas, e são fontes naturais, a gente não precisa repor essas vitaminas, não. Tá, ok. Quando, por exemplo, um paciente com problema no intestino delgado,
Porque eu acho que é no intestino delgado que é produzida a Sim. vitamina K, né? É convertida, aham. Isso. E quando há essa deficiência de produção da vitamina K no intestino, né? Tem que fazer reposição, mas às vezes não aparece no exame. Tem Porque como dosar a vitamina K, sim, no exame de sangue. Você pode pedir o exame específico para dosar a vitamina K. Tem como dosar. tá. Porque nos exames específicos que eu faço, só tem vitamina B, vitamina D, só o que parece, e a contagem de linfócito, monócito, essas coisas. Mas, assim, em relação à vitamina K, não aparece nos exames, mesmo que a gente peça e o médico passe. Assim, A tipo, vitamina K, ela assim, uma das funções dela é participar da cascata de coagulação. Então, se você tiver uma deficiência de vitamina K, você pode reparar também que você vai ter sangramentos por mais tempo. Vai fazer a unha, vai tirar um bife, vai demorar para parar de sangrar. Vai se machucar, vai demorar para parar de sangrar, porque a vitamina K é um dos fatores de coagulação também. Se você tiver uma baixa concentração de vitamina K, aumenta o tempo dos sangramentos. Isso pode ser um dos sinais, tá? Mas é bem comum. Não é muito comum ter falta de vitamina K, não. ok. Eu não sei se é beriberi, que é deficiência de vitamina K. Deixa eu ver aqui. Ok. Beriberi, agora eu tenho uma dúvida. É, Beriberi. só isso mesmo. Tá joia. Eu consegui falar alguma coisa. Beriberi. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Sobre o que Vitamina significa B12. esse VD%? É o valor VD é diário? o valor diário, é a porcentagem em relação ao valor diário. Então, você tomando uma garrafinha, tomando um copo de H2O, você já atende 15% da necessidade diária de vitamina B3, B5 e B6. Você tomando 2 copos, você já atende 30% dos valores diários recomendados. Se você tomar 3 copos, já são 75%. Tomando 4 copos de H2O, você já atende 100% das necessidades diárias dessas 3 vitaminas. Entendeu? Ok. Como o nosso corpo ele vive em constante atrito com o externo, a gente tem muitas vezes gasto de energia, né? A gente vive sempre em movimento. Quando a gente consome esses valores diários de quantidade de copo, por exemplo, 3 copos de água, porque às vezes a gente passa o dia, às vezes bebe só um copo, aí tem um intervalo maior, vai beber outro copo. Nesse processo de consumo de água, a gente, quando uma meia hora depois a gente vai no banheiro, a gente diminui a mais esse consumo de líquido no corpo? Sim, Mesmo que é, não... exatamente. Mas tem uma regulação para isso, tá? A gente vai estudar isso também na regulação, no sistema urinário. Isso interfere até na pressão arterial, porque aí eu diminuo o volume de urina. Se eu estou com sede ou se eu estou com uma deficiência de água e tal, eu diminuo a excreção de água. Consequentemente, aumento a pressão arterial. Para eu baixar a pressão arterial, por exemplo, eu aumento a excreção de água na urina, aumento o volume urinário, aí eu diminuo a pressão arterial. E é exatamente isso, a gente tem um controle hídrico do que entra e o que sai. A gente perde água principalmente na formação de urina, porque é aquilo que a gente mais percebe. Mas não só na urina, a gente perde água também no suor, na respiração, quando a gente devolve vapor de água para a atmosfera, tá? Mas a principal forma, nas fezes. Por que que as fezes, elas são mais duras, né? Quando o alimento está passando pelo intestino delgado, ele é muito líquido. No intestino grosso, a água é reabsorvida.
O intestino grosso serve para reabsorver a água daqueles alimentos que estão no nosso intestino delgado. Tanto é que quando a gente tem uma diarreia, Nesse processo de quando as fezes passam pelo intestino grosso, cai aquela fase química de adesão? de adesão o quê? Das moléculas de água, é isso? Isso. Não, as moléculas de água continuam com adesão com a outra, não perde, não. Só Não, perde né? a quantidade de água nas fezes. Ah, Porque quando tá. você está com diarreia, como que sai suas fezes? Quase líquida. Aquosa. Porque não dá tempo da água ser reabsorvida no intestino grosso. Entendeu? Ok. Obrigada. Nada. Beleza, então a gente já viu que sais minerais e vitaminas não produzem energia. Agora falta a gente ver proteínas e lipídios. Que rótulo eu posso usar para ver se lipídios liberam energia? Gorduras. O azeite? Ótimo, vamos ver aqui. Rótulo, azeite. Não vou ver o preço, não, porque eu vou cair para trás. Eu só quero ver o rótulo. Vamos ver o que ele tem aí, ó. Azeite, tem carboidrato? Não. Tem proteína? Não. Tem gordura? Tem. Tem 15 gramas de gordura. 2,3 desses gramas de gordura são gorduras saturadas. Tem gorduras trans? Não. Então significa que 15 menos 2,3 dá 12,7 gramas de gorduras insaturadas. Tem fibra alimentar? Não. Tem sódio? Não. Tem vitaminas? Não. Ele só tem o quê? Gorduras. Então, e libera energia? Ele só tem gorduras. E libera energia? Sim. Sim. Então vamos lá para o azeite. Azeite. Pelo azeite, então, a gente vê que lipídios, ele tem 15 gramas de lipídios e libera, para cada 15 gramas de lipídios, ele está liberando 134 quilocalorias. Então, 134 quilocalorias dividido por 15 gramas vão dar 134 dividido. Opa, errado. 134 dividido por 15. Vão dar 8,9 aproximadamente. 8,9 aproximadamente 8,9 quilocalorias por grama de lipídio. Falta agora o quê? As proteínas. Qual alimento vocês acham que eu posso usar o rótulo para saber se proteínas liberam ou não energia? As carnes, os ovos. Não. Aí tem que ser que só tenha proteína, não tenha carboidrato, não tenha gordura. Assim. Vocês conhecem algum alimento que só tenha proteína? Whey protein. Eu não sei, vamos ver. Nunca E pesquisei tem uns que whey tem protein. carboidrato também. Tem carboidrato? Tem uns que tem. Eu não sei te dizer, eu nunca vi whey protein. Ó,
Esse aqui... Ah, não tá dando para ler, não. Tá dando pra ler. Deixa eu clicar aqui também. Tá dando junto? Cadê? Tem carboidratos, né? Tem pouquinho. De 30 gramas, tem 2,1 gramas de carboidratos. 26 gramas de proteína, com um monte de aminoácido. Tem um pouquinho de gordura também. Aí já não dá para a gente saber. Até dá, que ele só tem meio grama de gordura e Não, né? 2,2 gramas de carboidrato. Meio grama de gordura vezes aproximadamente 9 quilocalorias que 1 grama produz, vai dar 4,5 quilocalorias. Tem 2,2 gramas de carboidrato. Cada grama de carboidrato dá 4 quilocalorias. Então, vai ser mais ou menos 8 quilocalorias. Então, 4,5 mais 8 quilocalorias daria 12,5 quilocalorias. Se fosse só de carboidratos e lipídios. Mas tem alguma coisa aí que está dando mais. Por quê? Ele libera 117 quilocalorias, não só 12 quilocalorias. Então, tem alguma coisa aí realmente que está produzindo mais calorias. E é justamente, provavelmente, essas proteínas, porque a gente já viu que sódio não libera. Mas tem outro rótulo melhor para a gente matar essa charada, para ficar mais simples. Alguém conhece alguma fonte de proteína pura? O rótulo do atum não tem carboidrato. É só Tem carboidrato e tem gordura. Tem Não, do gordura atum não. Atum não tem gordura? Não, Ih, gordura sério? tem Vou pouco, comer tem atum, então. carboidrato. Lata de atum. Professor, o grão de bico seria também? Peraí, lata de atum. Sério mesmo, gente? Que atum não tem gordura? Não, gordura tem um pouquinho, não tem carboidrato. Carboidrato não tem. Carne não tem carboidrato. Quando tem, é muito pouquinho. Não tem informação nutricional. A soja, professor. Hã? A soja? Soja também não. Soja é um vegetal. Tem tudo que um vegetal tem. Tem carboidrato, gordura, lipídio, sais minerais, De bico também, professor? vitaminas. Oi? O grão de bico. Grão de bico também é a mesma coisa. Tem, né? O atum, por isso que eu acho que o atum também tem gordura. Carboidrato realmente faz sentido não ter. Atum Uma coisa que é só proteína? tem. Tem? Vocês nunca repararam? Não é possível, vocês vão ficar chocados. Ó, O atum ovo tem só gordura tem sim, mas tem pouquinho. Nossa, tem pouquíssima gordura, né? 0,6 gramas só. Nossa, gente, atum é uma ótima fonte de proteína, realmente. Maravilhoso. Caraca, olha, só 0,6 gramas de gordura. Muito bacana. Não sabia. Bacana, legal. O Eu vou ovo também mostrar ele aqui. tem proteína. Oi? O ovo ele só tem proteína também. Não, ovo não. Aqui, ó. Não? No caso, a clara do ovo. Ó. 2,7 gramas de gordura, aproximadamente. Pouquíssimo. É. Vou colocar o alimento aqui. Gente, sério que vocês não conhecem? Que legal. Gelatina. Só que tem que ser incolor, porque a colorida tem açúcar, né, e aromatizantes. Pode ser que tenha sódio também, tá? Mas a gelatina incolor, ótimo. Vamos ver aqui. Pegar um rótulo de gelatina incolor. Ah, meu Deus. Vou aumentar aqui. Olha lá. Tem sódio
e proteína e valor energético. Sempre Como pego no mercado, mas nunca presto atenção. viu? Aí, ó, como o sódio não libera energia e ela só tem além dele a proteína e libera energia, eu posso dizer que a gelatina, a partir da gelatina incolor, eu sei que proteínas liberam energia. Quanto está lá mesmo? Não reparei. São 10 gramas de proteínas, 41 quilocalorias. São 10 gramas de proteínas liberando 41 quilocalorias. Logo, eu tenho 41 dividido por 10, 4,1 quilocalorias por grama de proteína. Então, quais são esses dos nutrientes que a gente tem, das categorias de nutrientes que a gente tem, quais liberam energia? Apenas carboidratos, lipídios e proteínas. Qual deles rende mais energia? Carboidratos, lipídios ou proteínas? Carboidratos, Os lipídios. 4,1. Isso, carboidratos 4,1. Lipídios, Os lipídios. 8,9. E proteínas, 4,1. Carboidratos, a gente estabelece que é aproximadamente 4 quilocalorias por grama. Lipídios, aproximadamente 9 quilocalorias por grama. E proteínas também 4 quilocalorias por grama. Então, se eu ingerir 1 grama de lipídio, eu estou fornecendo ao meu corpo mais que o dobro de energia que 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteínas liberam. Daí comer gordura e engordar tanto. Beleza? Beleza. Gente, era esse conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje. Gostei muito de novo da participação de vocês. Vocês são incríveis. Desse jeito vocês vão tirar 10 nas provas. Amei a aula, obrigada. Muito legal, gostei também. Teve uma partezinha chatinha aí da entropia e talpia, energia de Gibbs, mas é um conteúdo que vocês não podem ficar sem ter durante a graduação de vocês, tá? Eu acho que se não for nessa disciplina, nem em bioquímica, talvez vocês vejam isso um pouco em bioquímica, mas vocês têm que ver esse tipo de conteúdo em algum momento na graduação, tá? Então, assim, próximo sábado vai ser o limite da entrega da atividade dessa aula, mais da atividade da aula passada para quem ainda não entregou, tá bom? Porque teve esse problema no AVA aí. Show? E onde é que eu pego a atividade, professor? Porque eu não estou conseguindo acessar o AVA. Então, eu vou mandar no grupo. Você está no grupo que a Gabriela falou aí, no grupo de WhatsApp? O Sim, pessoal de Maricá? entrei agora, estou sim. Ah, show. Então, eu vou postar lá. Tá bom? Até vocês Tá bom, terem então. acesso lá direitinho, Tá certo. tá? Valeu, gente. Obrigada, Alguma bom sábado. pergunta? Pessoal de Uma Vassouras? busidade, hein, pai? E vamos esperar que até Obrigada, lá bom final de semana. direito. Isso aí. Bom final de Bom semana, final de semana, professor. gente. Até a próxima. Fiquem com Deus aí. Valeu. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, André. Tchau, Eliane. Prazerzaço, viu? Gostei das suas participações pra caramba, hein? Tchau. Show. Tchau. Tchau. Tchau, meninas. Fiquem com Deus.